Docência Entre Linhas. O podcast Docência Entre Linhas foi criado a partir de atividades colaborativas desenvolvidas em 2023 por licenciandos em Letras da Universidade Regional de Blumenau, FURB, de Blumenau, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de São José do Rio Preto. As professoras doutoras Adriana Fischer, da FURB, e Luciane Tenani, da Unesp, orientaram seus alunos a realizarem atividades em equipe, com o objetivo de proporcionar intercâmbio acadêmico, no âmbito do projeto que tem por título principal Letramentos Acadêmicos Científicos para a formação de professores e pesquisadores globalizados em educação científica, e como subtítulo, podcasts, TED Talks e o enfrentamento da desinformação. Esse projeto, sediado na Unesp, integra um projeto mais amplo em desenvolvimento por grupos de professores e pesquisadores da Unesp, USP e Unicamp. O projeto, que tem financiamento da FAPESP, é intitulado Aprendizes Universitários em Práticas Contemporâneas de Letramento Acadêmico Científico na Formação de Professores de Ensino Básico e de Pesquisadores Globalizados. Os alunos das duas universidades parceiras trabalharam em 4 grupos ao longo de um semestre letivo. Todos pesquisaram sobre os temas propostos e fizeram entrevistas com professores acerca de experiências didáticas relativas a esses temas. Em equipe, os licenciandos criaram um roteiro escrito, gravaram os áudios e propuseram a sonorização de cada episódio. Portanto, cada episódio é resultado de um processo de aprendizagem colaborativa, de modo que linhas foram escritas em parcerias entre os licenciandos. Continue conosco para conhecer esse processo. Ouça este episódio para aprender mais sobre Entre Literaturas. Oi, tudo bem? Sou a Emily Camille Pellens, graduanda do curso de licenciatura em Letras da FURB, gravando direto de Blumenau, Santa Catarina. E eu sou o Nicolas Adam Cabral Silva, graduando do curso de licenciatura em Letras da Unesp, gravando de São José do Rio Preto, São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Docência Entre Linhas, que é focado na questão de ensino em diversas áreas. Nesse episódio chamado Entre Literaturas, vamos falar sobre o ensino da literatura narrativa, com foco nas características da literatura moderna e clássica. Quais as diferenças e semelhanças? Quais os desafios em ensiná-las? Quais os possíveis caminhos para trabalhar cada uma delas de forma eficiente? Essas são algumas das questões que pretendemos discutir nesse episódio. Quando pensamos em literatura, especialmente no ambiente escolar, vem à nossa cabeça aquelas tantas escolas literárias, que são separadas por datas, autores e obras, não é mesmo? E vinculado a essa matéria se encontra o conceito de cânone, conhecido popularmente como literatura clássica. Mas o que seria esse tipo de literatura? O cânone, de acordo com o capítulo de um livro do pesquisador Hildo Colson, é o conjunto de obras consideradas representativas de uma determinada nação ou idioma. Ou seja, são aqueles livros considerados importantes para a cultura nacional por seus valores históricos, temáticos e composicionais. Geralmente são caracterizados por uma linguagem mais formal e rebuscada, e por temáticas que, mesmo retratadas num tempo distante, fazem relações com temas atuais por serem questões mais universais, como o amor, a pobreza, a morte, entre outros. Para quem tiver interesse, o link com o texto do Colson, na íntegra, estará na descrição do episódio. Um exemplo de literatura canônica é a Ilíada, considerada uma das obras fundadoras da literatura ocidental. Estima-se que ela foi escrita ali no século IX a.C., pelo poeta grego Homero. Ela é escrita em versos e a épica remonta aos anos finais da Guerra de Troia, que foi o conflito entre gregos e troianos, causados ali pelo romance então entre a Helena, que é a princesa de Troia, esposa de Heitor,
e Paris, o Príncipe Grego. A Ilíada é um livro muito admirado, não só pela estrutura composicional e a beleza dos versos, mas por retratar diversos sentimentos humanos universais, em qualquer época, tornando então essa obra eterna. Então, por que apesar da importância cultural e a qualidade do texto, é tão difícil fazer com que os alunos tenham interesse não só nessa obra, mas nos demais cânones? Eis aí a pulga atrás da orelha de muitos decentes licenciados, assim como eu e você. Para esse episódio, entrevistamos alguns professores da área, que foram questionados sobre quais seriam os desafios de se ensinar literatura. Vivian Lemos, professora de literatura no ensino médio, diz que a maior dificuldade é a linguagem. Os estudantes se interessam pelos enredos, buscam os livros, mas quando começam a ler uma obra clássica, não levam até o fim devido à linguagem. Não a linguagem literária em si, mas as marcas históricas da linguagem. Por isso, sempre sugiro edições que facilitam para os alunos, com notas de rodapé e comentários. O Marcelo Smets, que é um professor de língua portuguesa e literatura no Colégio Universitário USCS, afirma que a distância entre o aluno e a obra também é um grande desafio. Uma das principais dificuldades de trazer o cânone para a sala de aula é aproximar essa literatura da realidade do aluno, que muitas vezes não se identifica com as experiências retratadas nas obras. Além disso, o cânone pode transmitir valores e ideias que são discriminatórias ou ofensivas, e isso pode gerar resistência ou desconforto em alguns alunos. Portanto, a linguagem mais formal, quando não arcaica, juntamente com a distância temporal entre os alunos e a publicação da obra, faz com que os alunos percam o interesse por esse tipo de literatura. Nós, futuros professores, temos que nos colocar no lugar do aluno. Por que o aluno veria sentido em ler ou estudar um livro escrito décadas ou até mesmo séculos antes dele nascer, num contexto e linguagem que não remetem em nada a ele? Vamos ser sinceros. Quantos de vocês ou quantos conhecidos de vocês odiavam a lista de leituras obrigatórias da época da escola? Quantos leram mesmo os livros exigidos? E se leram, que proveito foi tirado disso? Pensem como dá trabalho ler textos desse tipo sem ao menos uma motivação ou encaminhamento adequado para isso. Além disso, a seleção do que é cânone é feita a partir dos gostos e perspectivas de um determinado grupo social, uma determinada elite. Isso significa que tem uma tendência, então, em priorizar uma literatura canônica com base em uma cultura branca, patriarcal, europeia e elitista. Isso faz com que diversos grupos e vozes sejam excluídos, então, dessa seleção de clássicos, o que dificulta muito que os alunos criem, então, uma relação de identificação com as obras, pois elas não vão refletir na sua realidade e nem nos seus problemas. Ou seja, quando nós selecionamos quais obras serão dadas na sala de aula, essa escolha ela vai ter um impacto muito além da simples leitura, porque a gente vai estar reafirmando ou negando discursos que influenciam direto ou indiretamente a vida do aluno. Retomando o exemplo ali da Ilíada, vemos um texto que, apesar de ser conhecido mundialmente e aplaudido de pé pela crítica, ele é extremamente maçante para os alunos. A história, de forma geral, pode até parecer minimamente interessante, mas os versos longos e repetitivos com frases de ordem indireta e a linguagem rebuscada acaba por repelir o interesse dos alunos na leitura. Ao pensar em livros chamados de contemporâneos, vemos a imagem daqueles best-sellers, ou mesmo os livros mais bombados em redes sociais como o TikTok, com histórias simples, uma linguagem fácil de ler. Mas será que ela se resume a isso? Segundo a pesquisa de Carl Eric Schulhammer, a literatura contemporânea não será necessariamente aquela que representa a atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza histórica que a faz perceber as zonas marginais e obscuras do presente, que se afastam da sua lógica. O texto completo vai estar na descrição do episódio. Em outras palavras, a literatura contemporânea não é apenas aquela inserida na atualidade ou na história recente, e sim a que sabe captar seu tempo e enxergá-lo tanto pelos lados positivos como pelos lados sombrios. A linguagem, por ser mais próxima da usada no momento atual, geralmente é mais clara para o leitor. Temas universais como aqueles presentes nos cânones também aparecem na literatura contemporânea, mas de uma forma mais reconhecível para quem lê, que conseguem estabelecer relações com sua própria realidade. Outro fator importante é que esses livros, por não possuírem um filtro de seleção tão engessado como o da literatura canônica, tendem a apresentar uma maior diversidade de perspectivas e representatividade, o que contribui para que o aluno construa uma visão de mundo mais ampla. Isso significa que essas obras sofrem menos resistência por parte dos alunos, e é uma brecha que pode ser utilizada por nós professores.
Porém, os professores mais conservadores, acabam ignorando os contemporâneos, pensando que por não terem o rigor formal e os nomes dos autores de prestígio, esses livros são uma perda de tempo. Mas é errado, achar que a literatura contemporânea não tem uma complexidade ou deva ser desprezada no ensino, por não ter uma linguagem tão difícil quanto as obras clássicas. Muito pelo contrário, há livros mais recentes que são notáveis pela sua complexidade, tanto na construção do texto como na narrativa. Além disso, eles representam uma porta de entrada para a formação e gosto da leitura. E por que não, da leitura de livros canônicos? Um dos melhores exemplos é o Percy Jackson, e os Olimpianos, uma série composta por 5 livros que possui um foco público do infanto-juvenil. E nesses livros a gente conhece a história do Percy, que é um pré-adolescente meio desajeitado que descobre ser na verdade um semideus. Ele é filho de Poseidon com uma humana, e a partir dessa descoberta ele se envolve em diversas aventuras envolvendo outros semideuses, até deuses e monstros. Nesse universo literário tem muitas referências à mitologia grega, porém adaptadas com a finalidade de ser mais interessante para o público jovem, com uma linguagem mais acessível para a faixa etária-alvo e personagens que geram identificação com o leitor em formação. E esses livros são uma forma de despertar o interesse não só pela leitura em geral, mas também por um dos elementos mais fortes da cultura clássica, a mitologia grega. Então, como relacionar essas duas literaturas? Como eu, sendo uma futura professora, posso unir categorias que para muita gente elas são inconciliáveis? Primeiramente, é preciso entender que elas não são coisas completamente separadas. Elas fazem parte de um todo e elas se relacionam entre si. A literatura clássica constrói alicerces que são constantemente retomados pela literatura contemporânea, como em forma de inspiração ou até de repúdio. Só que em grande parte dos professores, por via de regra, trabalham separadamente as duas. Isso quando não trabalham só a literatura clássica, E por ser justamente aquela que é mais valorizada pela academia e pelos grandes vestibulares. Mas é essencial, que o professor saiba usar as duas conjuntamente. Percy Jackson pode ser uma porta de entrada para despertar o interesse dos alunos pela mitologia grega. E isso pode ser explorado pelo professor através do aprofundamento na história e na mitologia da Grécia. E baseado nesses conteúdos, apresentar aos alunos outras formas relacionadas a essa temática, como a Ilíada. Ou seja, a intertextualidade entre as obras é uma maneira muito interessante de trabalhar literatura. Nós também conversamos com professores em atuação sobre estratégias possíveis para trabalhar as literaturas. O professor Marcelo Smets cita algumas delas. Uma das estratégias mais eficazes para despertar o interesse dos alunos pela literatura é promover uma abordagem interdisciplinar que integre a literatura a outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia, a psicologia. Isso permite que os alunos percebam a relevância da literatura para compreender questões sociais e culturais mais amplas. Isso pode despertar o interesse dos alunos e motivá-los a se envolverem mais profundamente com as obras. Outra estratégia possível é utilizar outros recursos pedagógicos para tornar as obras literárias mais acessíveis e atraentes. Isso inclui utilizar filmes, séries, músicas e outras formas de arte que dialoguem com as obras literárias. Outras professoras entrevistadas também falam do uso da arte, de forma geral, como uma maneira de aproximar os alunos dos textos. O trecho a seguir é retirado da entrevista com Arlete Luiz, professora aposentada de literatura em escola privada de ensino médio, em São José do Rio Preto. Sempre punha meus alunos para teatralizar, criar filmes ou fazer saraus das obras e vida de escritores. Acho que assim, o aluno aprende literatura de uma forma mais rica, com experiências que ajudam a internalizar o conteúdo de forma produtiva. Os desafios são muitos e diversos, mas há uma luz no fim do túnel. Apesar das dificuldades, nós não podemos esquecer nunca da finalidade e da importância do estudo de literatura. O professor Lucas Lira de Souza, que também foi entrevistado para o episódio, faz um comentário muito pertinente à questão. Segue o trecho. O estudo da literatura não tem uma finalidade material, imediata e utilitária. Por conta disso, muitas vezes as pessoas se perguntam qual o real sentido de estudá-la. A literatura tem uma finalidade artística. Logo, quer causar no leitor um deleite, um prazer causado por sua beleza. Ao mesmo tempo que contemplamos a beleza de um texto, mergulhamos em profundas experiências humanas, que seriam impossíveis de serem vivenciadas em nossas vidas. A literatura nos faz conhecer o que de fato é nossa humanidade,
em suas virtudes e em seus vícios. Desse modo, ela vem nos lembrar do que somos e enriquecer nossa experiência e sensibilizar nosso gosto por meio de histórias, em romances, ou de um breve mover de nossa alma, em poemas líricos, por exemplo. A literatura, então, nos encanta com a sua beleza, mas também nos faz refletir sobre nossa essência humana e o mundo ao nosso redor. O cânone nos faz entender o passado, ver as mudanças ocorridas ou não através do tempo e como mudanças de comportamento ou manutenção de problemas sociais impactam os dias de hoje. Já a contemporânea nos ajuda a entender tanto nossa realidade atual e os problemas atuais, quanto a realidade do passado de forma crítica, como disse a entrevistada Carla Nogueira, professora de ensino médio na rede pública em São José do Rio Preto, no seguinte trecho. A reflexão norteia o trabalho do clássico para o contemporâneo, ou seja, faz com que o aluno consiga pensar sobre o antigo e o atual. Assim, a mensagem aos professores é a seguinte: não desistam do ensino da literatura, pois ela tem poder. Os livros levam a mundos inimagináveis e infinitas possibilidades, e principalmente levam à mudança do indivíduo e à transformação da sociedade. Então foi esse o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Mas, antes de finalizarmos, algumas menções importantes. Os trechos de entrevistas com docentes e de leitura da citação de Schulhammer foram feitos respectivamente pela graduanda de curso de licenciatura em letras da Unesp, Ana Luísa Justo Poncho, e pelo graduando do curso de licenciatura em letras da FURB, Kaique Clemes Mortari. Eu sou Nicolas Adam Cabral Silva, graduando do curso de licenciatura em letras da Unesp, gravando direto de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu sou a Emily Camille Pellens, graduando do curso de licenciatura em letras da FURB, gravando direto de Blumenau, Santa Catarina. E você ouviu o episódio Entre Literaturas, que faz parte do podcast Docência Entre Linhas. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Nós agradecemos aos professores entrevistados pelos nossos licenciandos que generosamente compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a atuação docente. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Mande sua avaliação dos episódios para nossos e-mails. Para a Adriana Fischer, no e-mail adrfischer@furb.br. Para Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por ter ficado conosco. Apoio FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização Labfon, Laboratório de Fonética, e Bilce, Unesp. Docência Entre Linhas.